Bom dia a todos. 10ª sessão ordinária de 2020, Câmara Municipal de Japeri. Peço ao seu secretário que faça a abertura para a presença dos senhores vereadores. Pô, em Magé diz que eles não estão deixando nem sair, nem entrar não, cara. Magé aqui, ó. Aonde? Enquanto 10 vereadores presentes, havendo quórum regimental, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal de Japeri sob a proteção de Deus. Peço ao seu secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Ata da 9ª sessão ordinária de 2020. Aos 19 de março de 2020, às 10 horas e 40 minutos, no plenário deste Poder Legislativo Municipal, deu-se início à 9ª sessão ordinária de 2020. O senhor presidente solicitou aos senhores vereadores que registrasse a sua presença. Encontra-se presente os seguintes vereadores: vereador Guigo da Padaria, Márcio Manequinha, Helder Miga, Clésio Pedrosa, Ivan Silva, Pastor Alex Gonçalves, André Grilo, Charles Gonçalves, Vanderlei da Farmácia e Cristiano Pingim. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, proferindo as seguintes palavras: declaro aberta a sessão ordinária sob a proteção de Deus. E o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada com 11 votos sim, estando presente 11 parlamentares. O senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura do expediente. Não havendo expediente a ser lido, o senhor presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores por 15 minutos com direito à parte. Não havendo oradores inscritos, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura dos projetos a serem votados em primeira discussão. Não havendo expediente em primeira discussão, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura dos projetos a serem votados em segunda discussão. Não havendo expediente em segunda discussão, o senhor presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores por 5 minutos, sem direito à parte, para explicação pessoal. Não havendo oradores inscritos, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, marcando outra para a próxima terça-feira, 24 de março, às 10 horas, no plenário deste Poder Legislativo Municipal. Eu, Wagner Trajano Alves, protocolo geral e relator de ata, lavrei a presente ata que lida e achada conforme vai, assinada pelos membros da mesa e os vereadores que desejarem. Em discussão a ata. Em votação. Aprovada a ata por 10 votos. Peço ao seu secretário que faça a leitura do expediente. Ofício 63 de 2020, medidas para enfrentamento de emergência da saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, do Covid-19, no âmbito municipal de Japeri e a necessidade de dilação de prazo para as respostas e requerimentos. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimento cordialmente o presente para informar as medidas para enfrentamento da emergência da saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, Covid-19, no âmbito do município de Japeri, encaminhando-se o decreto 2.971 de 2020,
para que tratou do tema, inclusive, das licenças, das suspensões constantes no artigo 3º do mencionado decreto municipal. Por oportuno, diante do notório quadro de excepcionalidade atual, será necessário a suspensão e dilação dos prazos constantes nos requerimentos encaminhados por essa egrégia Casa Legislativa a esta Prefeitura por meio de ofícios 001 de 2020, 002 de 2020, 003 de 2020, 004 de 2020, 005 de 2020, 006 de 2020, 007 de 2020, 008 de 2020, 009 de 2020 e 010 de 2020. Assim, requer a declaração de suspensão dos prazos neles constantes, enquanto durarem as medidas adotadas por este município, bem como a dilação dos mesmos por 30 dias úteis. Aproveito a oportunidade para renovar os votos de elevada e estima e distinta consideração. Atenciosamente, César Melo, prefeito. Ofício 69 de 2020, referente à necessidade da aprovação da nova alíquota do regime próprio previdenciário do município, determinada pela reforma da Previdência, emenda constitucional número 103 de 2019, para fins de comprovação junto à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que o município de Japeri possui lei própria. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimento cordialmente o presente para solicitar que seja votado e aprovado o projeto de lei que altera a Lei Municipal número 1345, de 12 de janeiro de 2017, da outras providências, diante da necessidade de aprovação até 31/7/2020, junto à Secretaria Especial de Previdência, Trabalho da vigência de lei que evidencie a adequação das alíquotas de contribuição ordinária devida ao RPPS, para atendimento ao disposto do 4º do artigo 9º da Emenda Constitucional número 103 de 2019, aos artigos 2 e 3 da Lei 9.717 de 1998, ao inciso 8 do artigo 5º da Portaria MPS número 204 de 2008. Segue em anexo à Portaria 1348 de 3 de dezembro de 2019 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Aproveito a oportunidade para renovar os votos de elevada estima e extinta consideração. Atenciosamente, César Melo. Ilustríssimo senhor vereador, presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Japeri, referente ao Protocolo Geral 004/2020, Protocolo Geral 005/2020, Protocolo Geral 006/2020, Protocolo Geral 007/2020, Ivaldo Barbosa dos Santos, brasileiro, casado, empresário, portador da identidade, inscrito no CPF, residente à Rua Abadia, 774, Santa Inês, Japeri, Rio de Janeiro, vem por meio de seus advogados perante a vossa senhoria requerer o aditamento dos requerimentos referentes aos protocolos acima epigrafados, conforme abaixo exposto. O requerente foi chefe do Poder Executivo Municipal, exercendo o seu mandato no período de 2009 a 2016, entretanto, de forma arbitrária, sem fundamento, vez que existia parecer prévio favorável das contas pelo Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, mediante aos procedimentos eivados da nulidade, bem como o seu quórum necessário, o requerente teve suas contas referentes ao exercício de 2012 a 2014, 2015 a 2016 reprovadas,
Destarte, o requerimento protocolou em 12 de março de 2020, Protocolo Geral 004-2020, Protocolo Geral 005-2020, Protocolo Geral 006-2020, Protocolo Geral 007-2020, o requerimento apontando as inconsistências e nulidades acima descritas. Como se observa, as referidas petições trata-se de exame complementar de contas, conforme dispõe o regimento interno desta ilustre Câmara, devendo ser dirigida à Comissão Permanente de Fiscalização Financeira, Tributos, Controle e Orçamento, conforme disposto nas referidas petições, em razão do quórum necessário para a reprovação das contas, as nulidades procedimentais, bem como pelo parecer prévio favorável das contas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e a ausência de forte fundamento para a rejeição pela Câmara. A referida comissão deve aprovar tacitamente as contas em tutela de urgência, anular os decretos que reprovam as contas referentes ao exercício 2012, 2014, 2015 e 2016. Frisa-se que a concessão da tutela de urgência se mostra imperiosa em razão da certeza do direito, vez que, conforme já fundamentado nas referidas petições, o procedimento que reprovou as contas foi contrário ao próprio regimento interno desta Casa Legislativa, não respeitou o contraditório e a ampla defesa e não foi devidamente fundamentado e, por fim, foi em desacordo com o parecer favorável do Tribunal de Contas. Além da certeza do direito evocado, a liminar deve ser concedida em razão de urgência, que o caso demonstra que haja vista que se manter em vigor esses decretos que rejeitaram as contas deveriam ter sido aprovadas, vez que foram aprovadas pelo parecer prévio e favorável das contas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, bem como a questão eivados de nulidade é ferir o próprio Estado democrático de direito do pedido. Por todo o exposto, requer em adiantamento as petições referentes ao Protocolo Geral 004-2020, Protocolo Geral 005-2020, Protocolo Geral 006-2020, Protocolo Geral 007-2020, que seja aplicado ao presente o rito de urgência convertido em exame complementar de contas direcionada, conforme o regimento interno da Câmara, à Comissão Permanente de Fiscalização Financeira, Tributos, Controle, Orçamento com aprovação. Tácita das contas com a concessão de tutela de urgência para anulação dos decretos que reprovam as contas pela superveniência do parecer prévio favorável das contas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e ausência de forte fundamento para a rejeição pela Câmara. Termos em que pede deferimento, Rio de Janeiro, 2 de março de 2020, Glauco André Fonseca, advogado, e Ricardo Horácio Campos dos Santos, advogado. Não há mais expediente a ser lido. Não havendo mais expediente a ser lido, fica franqueada a palavra dos senhores vereadores por 15 minutos com direito à parte. Não havendo oradores inscritos, peço ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos a serem votados em primeira discussão. Decreto Legislativo 001 de 2020, autor, mesa diretora, assunto: estabelece horário especial
em virtude dos procedimentos de combate à propagação do novo coronavírus, Covid-19 e da outras providências. Em discussão o decreto. Em votação. Miro. Pô, não sabe nem o que está fazendo aqui. Bora. Pastor Alex. Aprovado por 10 votos. Decreto legislativo. Projeto de Lei 002/2020, autor Poder Executivo, assunto altera a Lei Municipal número 1345, de 12 de janeiro de 2017, da outras providências. Em discussão o projeto. Em votação. Sim, vai taxar em 14% dos funcionários. Mesmo? Pastor, não. Como é que vocês votaram? Votei sim. Eu votei não. Teve sim. Isso aí pede uma discussão um pouco mais ampla. Não estou querendo questionar ninguém aqui. Votou como? Não. Votei sim. Cara, isso aí vai reprovar. Isso aí é... Se reprovar... Pô, se reprovar é pior, cara. Não, era pra vocês terem tirado. Eu falei antes, pô. Pra discutir isso. Pô. Vota sim, meu. Vota sim, meu. Vota sim, meu. Pede alguém, pede vista então. É, cara. Pô, eu vou votar sim, cara. Não é bom almoço não, cara. Eu acho que é assim, eu votaria sim depois da gente comunicar os funcionários. É de vista, bota na quinta, cara. Eu acho que a gente tinha que... Não, cara. É, cara, só isso. Não vai, a gente não vai ter... Se comunicar os funcionários, eu voto sim. Cara, você pode comunicar, cara. Eu já botei sim, sim, ó. Sim, sim. Sim, aqui, ó. A gente tem a maioria, pô. Ó. Pô, a gente tem a maioria, vota. E eu... Eu não. Sim. Sei. 3 votaram não. Vai passar, pô. Vota aí sim. Pronto, já foi. 7 votos sim, aprovado. Não havendo mais projetos a serem votados em primeira discussão, peço ao seu secretário que faça a leitura dos projetos a serem votados em segunda discussão. Projeto de Lei Complementar 002/2020, autor Poder Executivo, assunto altera a Lei Municipal número 1345, de 12 de janeiro de 2017, da outras providências. Em discussão, projeto. Em votação. Sim.
Aprovado por 7 votos. Não havendo mais projetos a serem votados em segunda discussão, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores por 5 minutos, sem direito à parte, para explicações pessoais. Tá. Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a sessão, marcando a próxima para quinta-feira, dia 26 de março de 2020, às 10 horas, do plenário desta casa.